Ele é artista plástico, escritor e cineasta. E, através da sua arte, tenta promover a história, combater preconceitos e até crimes, como o de racismo. Estamos falando de Jaime Laureano, que está conosco aqui no estúdio da ONU News para o podcast ONU News. Bem-vindo, Jaime. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, Mônica. É um prazer estar aqui conversando contigo. A gente que agradece. Jaime, novembro de 2024, o mundo está melhor no combate ao racismo? É uma pergunta com resposta complexa, porque eu acho que sim, mas também tem o problema que esses avanços que a gente conseguiu durante esses vários séculos, eles também trouxeram uma onda reacionária, uma reação contra essas lutas e contra esses avanços que redunda em autocracias calcadas na supremacia branca. Seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, em Portugal, a gente vê a ascensão de uma extrema-direita. Então eu diria que sim, só que ainda tem muita luta para conseguir estabilizar essas conquistas. Tivemos muitas conquistas, mas como são recentes, elas ainda são frágeis e todo um pensamento colonial, né, que persiste em acontecer, ele tenta reagir para acabar com essas conquistas. Você falou do Brasil, que é o país de onde você vem, onde você nasceu, você falou dos Estados Unidos, mas também tem Alemanha, Portugal, que são países onde você já expôs e continua expondo. Me fala um pouquinho da reação do público, se você pudesse me dar um pouco de cada lugar. É interessante, Mônica, que eu vivi 2 anos e meio em Portugal, no Porto, e eu achei que quando eu chegasse lá eu ia ter uma reverberação maior das discussões que eu tinha, assim. Então no começo Por quê? Porque ser um país de língua portuguesa, ser um país que foi a metrópole, a gente foi a colônia, eu achei que ia conseguir ter uma discussão mais aprofundada. Mas é engraçado que tem uma resistência ainda dentro da sociedade portuguesa de discutir os crimes da escravidão. Mas, porém, passado 4 anos, entre o que eu fui e agora, eu consegui voltar lá de novo. E aí consegui ter uma discussão dentro das universidades, como a Universidade Católica Portuguesa, que eu participei numa Summer School agora. E aqui nos Estados Unidos eu sinto uma discussão mais próxima com a discussão do Brasil, de questão de combate ao racismo, de decolonialidade. E eu sinto isso muito por conta que fomos colônias, né? Tanto o Brasil, desculpe, como os Estados Unidos foi colônia, então a necessidade de se pensar uma decolonialidade é muito maior do que nas metrópoles, como na Alemanha, como em Portugal. Mas também eu sinto que eu trabalho já como artista plástico, escritor e cineasta há 18 anos. E eu vejo que nesses 18 anos houve uma mudança muito grande e as novas gerações que começam a surgir agora já trazem um novo jeito de se pensar o enfrentamento ao racismo, pensando mais não só numa revisão histórica, mas pensando numa ideia de futuro, de apontar os futuros. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ver eclodir um novo pensamento de construção de sociedade, e eu vejo os países de língua portuguesa como os centrais nessa discussão. Você acha que eles vão alavancar e já estão alavancando pela sua própria experiência histórica? Sim, eu acredito que sim. Os países de língua portuguesa estão trazendo novos pensamentos que, talvez pela latinidade, né, pensando numa questão da latinidade, é totalmente diferente do pensamento anglo-saxão da colonialidade. E essa mudança que você disse que vê também nos jovens, você acha que ela é atribuída a quê? Redes sociais, mais conversa, ou mais pensamento? Sim, eu acho que tem 2 fatores, que um fator é aproveitar as conquistas que foram feitas pelas outras gerações, como eu aproveitei as gerações que vieram antes da minha, e sim a hiperconectividade que se tem a partir das redes sociais, mesmo o advento maior de podcasts, de videocasts, onde a notícia não fica restrita somente a um tipo de canal. Essa disseminação das mídias e das formas de produção de conteúdo fez com que uma pessoa no Brasil pudesse estar em contato com uma pessoa em Angola mais facilmente, como nos Estados Unidos, em Portugal, em Moçambique. Então, as redes se tornaram muito mais efetivas por conta de uma facilidade e de uma rapidez. E isso é uma coisa que é difícil de se voltar atrás. Mesmo com o movimento reacionário querendo circunscrever as revoluções,
porque eu acredito que essa hiperconectividade é uma revolução inegociável, ela não consegue mais voltar. E isso traz com que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo no outro país. Então, aprender com outros países, aprender com outras produções culturais, com outras produções artísticas e ensinar também com isso. E como é que foi o seu interesse pela arte? Nossa, é engraçado, Mônica, porque minha formação toda era para ser economista, para trabalhar em bancos públicos e tentar trabalhar com multilateralismo. Por isso que é interessante estar aqui na ONU. Assim, a minha ideia de carreira era tentar entender como a economia pode ser um agente transformador da sociedade, com bancos públicos e tal. E eu cansei dessa coisa porque eu não via como mudar a subjetividade. Daí eu fiquei um tempo sem... Eu passei na USP, mas não entrei. Daí eu fiquei uns 6, 7 meses sem saber o que eu queria. E eu comecei a trabalhar numa ONG. Dando aula de arte e tecnologia, porque eu trabalhava com tecnologia. Daí eu fui fazer a faculdade de artes, assim, porque eu queria fazer artes ou pedagogia. Só que eu achei que ia ficar só 6 meses. E aí você apaixonou? Eu me apaixonei. E eu sempre falo que a minha paixão primeiro veio pelo ofício de lecionar, de ser professor. Eu queria ser professor e descobri que como artista eu podia trabalhar como professor, só que espalhando muito mais conhecimento no sentido que não ficaria só dentro da sala de aula, e também conseguiria levar meu trabalho de artista para dentro da sala de aula. Continua ensinando através da arte. Jaime Laureano, é uma pena que a gente tem tão pouco tempo, mas você tocou num assunto importante, multilateralismo. E eu queria saber como é que a agenda das Nações Unidas inspira o seu trabalho. É muito interessante, Mônica, porque quando eu comecei a tentar trazer a arte e a minha ideia de multilateralismo, eu comecei a entender que as Nações Unidas seriam uma fonte de pesquisa também, porque eu acredito que o fomento que as Nações Unidas dá à cultura, e a cultura como uma centralidade também da ideia de multilateralismo da ONU, é um pensamento que a gente tem que levar cada vez mais adiante nas nações, assim, porque a cultura é o lugar onde a gente consegue, na essência, juntar culturas, juntar países e pensar soluções para que o mundo melhore, assim, porque sem cultura a gente não tem nada, porque cultura é comida, cultura é o jeito de falar, o jeito de vestir, o jeito de andar, o jeito de se relacionar, o jeito que a gente consegue destruir preconceitos. Porque quando a gente entende que a cultura é única em cada país, mas que ela pode estar em contato, a gente percebe que o preconceito é uma coisa anticultural, por excelência. E para mim a ONU ocupa esse lugar. E cada vez mais eu peço para os meus orixás que os presidentes dos conselhos da ONU entendam que a cultura, para além da economia, a cultura tinha que ser centralidade nas discussões políticas nas Assembleias Gerais. Porque quando a gente valoriza a cultura, logo a economia também vem junto. Porque a gente consegue entender que os países têm as suas idiosincrasias e essas idiosincrasias têm que ser louvadas e não rebaixadas, assim. Então eu acredito que a gente está conseguindo isso a duras penas e a passos pequenos, mas a ONU tem a centralidade muito grande nisso. Por isso ela também, assim como eu falei, quando tem governos reacionários, os governos reacionários tentam não participar da ONU, porque querem acabar com esse multilateralismo, multiculturalismo e essa quebra de preconceitos. Está tudo interconectado, não é verdade? Exato. Jaime Laureano, muito obrigada pela sua entrevista ao podcast ONU News e volte sempre. E sucesso! Muito obrigado, Mônica, e voltarei, e parabéns pelo seu trabalho. Parabéns a você.